No outono de 1891, quando minha prática médica ainda era imatura e meus esforços literários começavam a dar frutos modestos, recebi uma carta em comum com selo postal alemão. O remetente se identificou como o professor Leopold Kronecker, da Universidade de Berlim, um matemático de certa reputação, embora isso significasse pouco para mim na época. A carta, escrita em inglês impecável, ainda que formal, detalhava uma tragédia de natureza profundamente pessoal. A esposa do professor, Fanny Prausnitzer Kronecker, sofrerá um acidente fatal nos Alpes austríacos em 23 de agosto daquele ano, um acontecimento ainda mais intrigante pelo fato de que a senhora, em seus 63 anos, nunca demonstrara o menor interesse por alpinismo ou qualquer atividade nas montanhas. É com relutância que me imponho a um homem cujos talentos estão no campo literário, não no investigativo, escreveu Kronecker, mas li com interesse seus contos de detecção e dedução na revista The Strand. Embora seu personagem Sherlock Holmes seja, sem dúvida, uma criação fictícia, os métodos que você lhe atribui sugerem uma mente sintonizada com as nuances da investigação lógica, suma qualidade que compartilhamos, apesar de nossas diferentes disciplinas. Ele prosseguiu explicando que as autoridades austríacas haviam declarado a morte de sua esposa como um acidente, um trágico tropeço em terreno perigoso, mas que certas inconsistências no relato o deixaram profundamente perturbado. Ele não elaborou muito, afirmando apenas que eram de uma natureza que considero difícil de aceitar, sugerindo discrepâncias sobre o local e o equipamento envolvidos. Eu poderia ter descartado a carta como o desespero de um viúvo em luto, não fosse pelo parágrafo final, existem círculos matemáticos onde as paixões são tão profundas quanto em qualquer partido político. Tenho inimigos, Dr. Doyle, embora você possa se perguntar como uma disciplina tão abstrata poderia gerar tamanha antipatia. Peço apenas que ouça meu relato pessoalmente. Se achar minhas suspeitas infundadas, não o incomodarei mais. Aquele apelo me tocou. Embora eu realmente tivesse inventado Sherlock Holmes do nada, ao criá-lo, desenvolvi certa simpatia pelo método dedutivo. Além disso, fiquei curioso sobre esse mundo de intriga matemática que Kronecker mencionava. Respondi que visitaria Berlim assim que possível, embora não prometesse nenhuma assistência concreta. Minha clínica poderia dispensar-me por 2 semanas, e meu agente literário garantiu que a The Strand poderia esperar minha próxima contribuição. Antes de partir, porém, fiz algumas consultas a colegas acadêmicos em Edimburgo. Descobri que o professor Kronecker era, de fato, um matemático de altíssimo prestígio, embora controverso. Seu ditado, Deus criou os inteiros, todo o resto é obra do homem, refletia sua convicção de que a matemática deveria ser fundamentada em construções concretas. Mais intrigante ainda era sua disputa acirrada com George Cantor, seu ex-aluno e agora antagonista intelectual. Kronecker considerava as teorias de Cantor sobre conjuntos infinitos não apenas erradas, mas perigosas, uma doença grave corrompendo o pensamento matemático tradicional. A disputa entre eles havia se tornado uma rixa de amargura notável. Com esse contexto em mente, embarquei para o continente. O professor Kronecker me recebeu em um estudo repleto de livros em sua casa em Berlim. Era baixo, impecavelmente vestido, com uma barba entremeada de prata e olhos alertas e penetrantes, que contrastavam com sua aparente fragilidade. Você deve perdoar a presunção de um velho, ele começou. A dor pode transformar sombras em fantasmas. Mas não consigo me livrar da convicção de que a morte de Fanny não foi um acidente. Talvez se você compartilhasse os detalhes que o perturbam, sugeri. Kronecker pegou uma pasta. O relatório oficial, disse, entregando-a a mim. Observe os detalhes, insistiu, com a voz tensa. Eles afirmam que ela foi encontrada na trilha de Spitze, uma rota que exige habilidade técnica, Dr. Doyle, habilidade que Fanny nunca poderia ter desenvolvido. Mais revelador ainda, o relatório menciona botas de escalada resistentes encontradas perto do corpo. Mas Fanny não possuía tal tipo de calçado, ela detestava qualquer coisa que lembrasse equipamento de montanha. Examinei os documentos e fotografias com cuidado. Embora não tivesse a perspicácia relâmpago que atribuíra a Holmes, até eu pude notar algo estranho. A corda de escalada, supostamente desgastada por rochas afiadas durante a queda, parecia retratada na fotografia com uma estranha arrumação, menos o resultado de uma queda fatal, e mais como um objeto cuidadosamente disposto após o fato.
"Há mais", disse Kronecker, baixando a voz. 3 dias antes de sua morte, Fanny recebeu uma carta que a perturbou profundamente. Ela não quis compartilhar o conteúdo, dizendo apenas que eram assuntos da universidade. A carta, coincidentemente, desapareceu. "E você suspeita desse cantor?", perguntei diretamente. As sobrancelhas de Kronecker se ergueram. "Você está bem informado." "Pesquisa básica", respondi. "Sua disputa não é segredo." "Disputa?", ele riu com amargura. "Guerra sistemática seria mais preciso." "Sim", considerei cantor. "Não como instrumento direto, sua saúde é frágil, seu nervosismo o deixa abalado. Mas ele tem seguidores, jovens matemáticos que abraçam suas noções do infinito com fanatismo e fervor quase religioso. Mas você não tem provas. Nenhuma admissível em tribunal. Apenas intuição matemática, uma sensação de padrões manipulados além de minha percepção. Por isso busquei uma perspectiva externa, alguém que não estivesse cego por disputas acadêmicas. Prometi investigar o caso, alertando que minhas habilidades ficavam muito aquém das de Holmes. Kronecker agradeceu, fornecendo cartas de apresentação. Minha primeira parada foi Halle, onde Georg Cantor fundara recentemente a Sociedade Matemática Alemã. Apresentei-me como um autor pesquisando inovações matemáticas. Para minha surpresa, o próprio Cantor concordou em me receber. Ele não era o que eu esperava. Enquanto Kronecker era contido, Cantor vibrava com energia nervosa, seus olhos escuros ardendo com uma intensidade quase febril. Apesar de não ter ainda 50 anos, parecia desgastado por tempestades severas. "Dr. Doyle", cumprimentou-me, seu Sherlock Holmes cativou bastante a imaginação alemã. Embora a matemática me deixe pouco tempo para a ficção. Sorri. "O que é a matemática, se não ficção?", disse, seus olhos se inflamaram de raiva. "Além disso, a ficção muitas vezes se inspira na realidade, professor Cantor. Os métodos de dedução têm seu paralelo no raciocínio matemático, eu diria." Talvez, ele concedeu. Embora a matemática permita certezas que seu detetive só pode almejar. Falamos sobre seu trabalho, do qual compreendi talvez uma palavra em 10. Mesmo assim, fiquei impressionado com a paixão com que ele descrevia suas explorações do infinito. "Estas não são meras abstrações, Dr. Doyle", insistiu, os olhos ardendo. "São verdades. E verdades, uma vez vislumbradas, uma vez provadas, remodelam o próprio tecido do pensamento ou da realidade. Tem consequências, ondas que se estendem muito além da academia, quer homens pequenos como Kronecker queiram ou não. Entendo que suas teorias encontraram resistência", arrisquei. A expressão de Cantor escureceu. "Resistência é pouco. Kronecker fez de sua missão erradicar meu trabalho. Durante décadas, impediu minha nomeação para Berlim, relegou-me aqui, atrasou minhas publicações com sua influência. Mas que difícil. Quase me destruiu. Houve momentos em que pensei que perderia completamente a minha sanidade." Ele fez uma pausa. "Mas isso já ficou para trás. Minhas teorias ganham aceitação. Esta sociedade é prova. Entendo que o professor Kronecker foi convidado para sua fundação." Uma sombra passou pelo rosto de Cantor. "Sim. Um gesto de reconciliação. E então, é claro, depois da morte de Fanny." Ele balançou a cabeça. "Um caso terrível. Eu nunca desejaria tal dor a ele." "Você conhecia a senhora Kronecker?" "Superficialmente. Ela era gentil, mesmo quando o temperamento de Leopold estava em seu pior. E estudei-o. Seu desconforto parecia genuíno, mas havia uma reserva." "O professor Kronecker acredita que sua morte não foi acidental", disse, observando-o atentamente. Os olhos de Cantor se arregalaram. "Que motivo alguém teria? Talvez para machucá-lo, através dela. Isso é, e monstruoso." As mãos de Cantor tremiam visivelmente. "Sei que alguns me consideram vingativo, Dr. Doyle, mas sou um matemático, não um assassino. Minha disputa é intelectual." "Não quis acusá-lo", assegurei.
claro. Ele se levantou abruptamente. Perdoe-me, meu médico insiste que eu descanse. Minha constituição não é robusta. Ao sair, Cantor pressionou um pequeno volume em minhas mãos, seus artigos sobre números transfinitos. Talvez isso ajude você a entender, disse. Minha investigação continuou por dias, atravessando universidades. Conversei com estudantes e colegas de ambos, montando um quadro de uma comunidade dividida pelas ideias revolucionárias de Cantor. Impressionou-me como essas disputas aparentemente obscuras sobre a natureza dos números continham paixões tão ferozes e consequências tão profundas quanto qualquer intriga política. Ideias, percebi, podiam ser manejadas como armas, motores capazes de construir carreiras ou destruí-las. Mas, sobre a morte de Fanny Kronecker, não encontrei nada conclusivo. Apenas a sensação incômoda de que o relato oficial estava errado. Estava me preparando para voltar a Berlim quando uma mensagem urgente chegou de meu editor. Um assunto que exigia a minha atenção imediata. Com relutância considerável e um profundo sentimento de insatisfação por deixar o caso inconcluso, interrompi minha investigação e retornei à Inglaterra. Semanas se transformaram em meses. Correspondi-me brevemente com Kronecker, compartilhando o desenvolvimento da investigação. Sua resposta foi cortês, mas reservada. Em dezembro daquele ano, Leopold Kronecker morreu, bronquite, agravada pelo luto. O caso de Fanny Kronecker foi encerrado, sem resolução. Ainda assim, o encontro deixou sua marca. Em meu estudo, voltei aos artigos de Cantor, lutando com conceitos que esticavam os limites da minha compreensão. Conjuntos infinitos, números transfinitos, vislumbres de uma realidade invisível. E, enquanto ponderava esses mistérios matemáticos, o choque desses intelectos, a suposta crueldade sob a superfície acadêmica, um personagem começou a tomar forma em minha imaginação. Um professor de matemática cujo gênio se voltará para propósitos sombrios. Um homem que entendia os padrões ocultos do mundo que a maioria não percebia e os manipulava a seu bel prazer. Enquanto lutava com os infinitos vertiginosos de Cantor e a insistência feroz de Kronecker na construção finita, concebi um intelecto operando em uma escala igualmente grandiosa, mas invisível, sumamente que tratava a intrincada teia do submundo londrino com a mesma frieza estrutural que Kronecker aplicava contra Cantor, mas dotada de uma visão sem limites e amoral, semelhante ao compromisso inabalável de Cantor com sua divindade transfinita. Um Napoleão do crime, sim, mas nascido dos campos de batalha abstratos do pensamento puro. Chamei-o de Moriarty. Anos depois, muito depois das cataratas de Reichenbach e do eventual retorno de Holmes, que devo confessar ter sido em parte inspirado pelo caso de Fanny Kronecker, recebi um pacote curioso da Alemanha. Continha um único documento, uma carta em letra trêmula, assinada por George Cantor, datada pouco antes de sua morte em 1918. Dr. Doyle, começava, você não me enganou todos aqueles anos atrás. Eu sabia que você veio a pedido de Kronecker. Você não encontrou evidências de meu envolvimento, porque não havia nenhuma. Minha batalha foi travada com ideias, não violência. Mas confesso que acompanhei sua carreira literária, particularmente sua criação do professor Moriarty. Reconheci nele um reflexo sombrio, de mim mesmo, talvez, ou de como Kronecker me via, levando-o a usar toda a sua influência para me destruir. Há uma simetria estranha. Kronecker negou meus infinitos, insistindo na construção finita. Mas em sua ficção, você construiu um infinito próprio, os personagens existindo além de qualquer história única, assumindo uma vida independente de seu criador. Talvez eu tenha feito o mesmo. Pergunto-me se você percebeu o que estava construindo, o protótipo de um motor do infinito. Um mecanismo pelo qual as ideias transcendem suas origens e remodelam a realidade. Seu Holmes, assim como seu antagonista Moriarty, embora fictícios, entraram no imaginário coletivo como arquétipos fundamentais. E minha matemática, apesar de Kronecker, também fez o mesmo. Não somos tão diferentes, você e eu. Ambos tocamos o infinito e fomos transformados. À medida que me aproximo do fim, pergunto-me, Kronecker adivinhou a verdade? Não que eu tenha orquestrado a morte de sua esposa, se não o fiz, mas que as ideias, uma vez liberadas, assumem vida própria?
Elas agem sobre a realidade de maneiras que seus criadores não podem prever ou controlar. O motor do infinito gira. Mesmo agora, ele gira. A carta terminava ali. Nunca a publiquei. No entanto, em momentos de quietude, penso naqueles dois matemáticos e em sua disputa amarga. Penso no destino misterioso de Fanny Kronecker e no vilão fictício nascido daquela investigação não resolvida. Moriarty era realmente uma ficção? Ou a manifestação de algo vislumbrado naquele choque de mentes, a sombra lançada quando o gênio se volta contra si mesmo? O motor do infinito gira. E, com ele, os limites entre imaginação e realidade se desfazem, como a borda distante de algum conjunto infinito, sempre recuando além de nosso alcance.